disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Olha, todos têm esse drama, né? Eu quero ter uma fé grande, né? Uma fé capaz de transportar os montes. E as pessoas então acham que franze a testa, fala muito alto, né? Pensando que a fé vai fazer alguma coisa, né? Aqui Jesus explica que você não precisa aumentar a sua fé, você só precisa ter uma qualidade de fé, né? Ele falou assim: eu nunca vi fé como esta, né? Nem todo Israel. Ele falou ao centurião, né? O centurião chega para Jesus e falou: meu servo está à morte, e o senhor vai lá orar para ele, que ele vai ser restaurado. E Jesus fala com ele, né? E Jesus fala: eu irei. Ele disse: não, Senhor, manda uma palavra. Olha bem o que ele fala. Ele compreendeu, né, o que é autoridade, porque ele fala assim: eu também, né, ele reconheceu em Jesus uma autoridade. Por isso, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Quer dizer, o centurião é um capitão de 100, ele tem 100 homens, tinha 100 homens ao seu comando, e eu digo a um vai, ele vai, faz isso e ele faz, né? Então, olha bem, pela palavra, ele libera uma palavra e coloca em movimento uma ação, coloca em movimento um exército, só pela palavra. A palavra advinda de autoridade, né? Então, aí Jesus fala: eu não vi nem Israel uma fé como esta. Então ele fala de uma qualidade de fé. A qualidade da fé que você possa ter, né, ela depende do seu conhecimento e do seu discernimento sobre a palavra de Deus e quem é você em Cristo. Então, olha bem, é uma qualidade. Não é questão de aumentar, não é questão de colocar um fermento para aumentar, porque a fé é um dom de Deus, né? Deus distribuiu a cada um a medida da fé, o dom da fé. Todos têm a fé, né? Às vezes pode pensar: eu não tenho fé. Tem sim. Você está, primeira coisa, você está aqui, você vem na casa de Deus, onde se prega a palavra de Deus. Então, por quê? Porque você crê na palavra, não é? Então, você se movimentou, você saiu do seu lugar. Ninguém sai do seu lugar à toa. Ninguém sai do seu lugar por alguma razão, sem razão alguma, não é? Ninguém vai empreender um movimento inútil. Então, olha bem, a fé leva, que primeiro, para você ter fé, né, ela é um dom de Deus, porque você creu na palavra de Deus. Então, crer na palavra, primeiro é preciso crer. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz para você? A palavra de Deus é Jesus, não é? É o Jesus que você aceitou. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, né? Então ele é a palavra de Deus. Então você crê em Jesus. Agora, crer em Jesus, né? Você crê no que ele falou, na palavra que foi liberada, e ele, né? Ele confirma todas as escrituras nas suas falas, ele confirma os profetas. Então você sabe que a palavra de Deus, ela não pode falhar.
Jesus falou, e as Escrituras não podem falhar. O meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Olha bem, então é uma palavra que traz poder nela, ela tem poder. Agora para ter a fé, é preciso primeiro crer na palavra. Então, como crer na palavra? Né? Para crer na palavra, você tem que conhecer a palavra. Por isso que não canso de falar no Salmo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quer dizer, meditando na palavra, você vai renovando a sua mente, vai renovar a vossa mente. Você estava pensando de um jeito, né? Mas a hora que você medita na palavra de Deus, aquela palavra vai amoldar a sua mente, o seu coração, de acordo com Deus. Não é de acordo com os seus medos, não é de acordo com as suas impossibilidades, ou com aquilo que você está pensando, não, é de acordo com o que Deus fala. Então ele faz isso para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Então a nossa fé, ela tem uma base. A base é a palavra de Deus. Como eu vou usar a fé? Eu vou usar a fé conhecendo a palavra de Deus, né? Crendo nela, e depois eu vou agir sobre ela. É assim que funciona, né? Então Jesus fala aqui, se a sua, aumenta-nos a fé. Ele não dá a receita, ele não fala como é que você vai aumentar a fé. Ele fala que você tem que ter fé. E a fé, ela é algo que traz nela um poder. Olha bem, ele fala, se a sua fé for do tamanho, né? Ele fala, se a sua fé, se tiver fé, como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É uma semente muito pequena, mas tem nela toda a informação, né, genética, que você planta e ela vira uma hortaliça de grande porte. Então quer dizer, ela é pequena, mas ela pode gerar algo muito grande. Quer dizer, se você comparar o tamanho de uma mostarda e o tamanho da semente, vai ser uma proporção absurda, 20, 100 mil vezes o tamanho do grão. Então a fé é justamente isso. Ela tem uma base, ela é a palavra de Deus. Olha bem, quando, né, vamos continuar aqui, né? Ela é um grão pequeno, então ela precisa encontrar uma terra fértil para ser plantada. É isso que fala, né? Encontrou a terra fértil, quer dizer, recebeu a palavra, creu na palavra, meditou na palavra. Agora você vai semear esta palavra. E como semeamos a palavra, né? E direis, né? Semeamos como? Quando dizemos, quando falamos. Olha bem, o centurião colocava 100 homens em movimento com uma palavra. E aqui Jesus está falando, se a sua fé for como um grão de mostarda, quer dizer, né? A semente você tem, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus. Você agir, crer na palavra de Deus, agir sobre ela, ela vai produzir um resultado muito grande, ela vai reproduzir o resultado que você precisa. Agora, e como fazemos as coisas então acontecer, né? Porque olha bem, às vezes ficamos só lendo a palavra, não é? A palavra é assim, ficamos às vezes sabendo a palavra, mas nós precisamos colocar a palavra em movimento. Ela é um movimento. Agora, esse movimento, como ele ocorre? Quando eu falo sobre a palavra de Deus, falo de acordo com Deus. Amém? Amém? Vocês estão aí? Né? Eu falo de acordo com Deus.
não de acordo com as minhas dificuldades, não de acordo com as circunstâncias adversas, né? Aquilo que nos cerca, que nos oprime, que nos limita, né? Não, eu falo de acordo com a palavra de Deus. Olha bem, essa palavra, ela veio do céu para nós, né? Ela veio do céu, foi Jesus que trouxe. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão alimenta, né? Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Então o pão é a palavra. Por isso que ele na Santa Ceia fala: come do pão, isto é o meu corpo, né? Quer dizer, tem intimidade comigo, né? Tenha comunhão de propósito comigo. Creia que eu trouxe um pão para vocês, um pão que veio do alto, e não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, e Jesus fala: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Olha, palavras são espíritos que geram vida, mas ao contrário, não, conforme a palavra que você pronuncia, ela pode gerar morte. Então nós vamos ver aqui, né? Então a fé, imagina a fé, o lago de Furnas parado, né? Tem uma represa, a água chega, a água estaciona, ela represa, ela para, ela não tem movimento. Isso é a potência, isso é um poder contido. Ele é um poder contido. A água tem uma força imensurável, uma força tremenda, né? Agora, quando ela passa pelas comportas e ela faz girar os geradores, né? Ela produz uma quantidade de energia fenomenal. A luz que você está aí, ela está sendo gerada lá nas comportas. Agora, então imagina bem, está estacionado, quer dizer, eu meditei na palavra, eu conheço a palavra, eu guardo a palavra, não é? Então isto é um poder, tá? Agora, a palavra precisa tornar-se em movimento, em ação, em atitude, para ela produzir um resultado, né? Ela não é, na nossa fé, ela não é contemplativa, de ficar olhando para cima, né? Ou ficar olhando para qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer santuário, e ficar lá, olhando, admirando e ficar parado por aí. Então, eu preciso colocar a palavra em movimento. Agora, eu hei de falar conforme Deus fala. A minha palavra deve ser conforme a palavra de Deus. Quer dizer, deve ser de acordo com a palavra. Agora, olha bem, quando você fala a palavra de Deus aqui na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando a palavra. Não é como, é Deus falando na terra. Deus precisa que alguém fale a palavra. Olha bem, e quando você fala a palavra de Deus e fala conforme Deus, o que vai acontecer? A palavra não é espírito, mas qual é espírito? Tem anjos ao seu redor. O anjo vai pegar a palavra e ele vai sair para executar a palavra que saiu da sua boca. Olha bem, palavras são espíritos. Palavras são espíritos. Você fala a palavra, o anjo sai para executar, né? Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Os que creem em Jesus Cristo, os que creem na palavra de Deus. Então você crê na palavra. Então quando você creu no Evangelho, Deus escreveu as suas leis na tábua do seu coração. Você passou a ser carta viva
carta viva, aquele que leva a mensagem. Você é um mensageiro de Deus, você é uma carta que leva a mensagem de Deus. E quando então você tem a palavra no seu coração, tem a palavra em si, você é um portador da palavra de Deus, você é um portador do poder de Deus. E anjos estão ao teu redor, e anjos estão ao teu serviço, Olha bem, mas como os anjos vão agir? Como os anjos agem? Né? O Senhor dá ordem aos seus anjos. A ordem de Deus já está estabelecida para eles. Ajam conforme a palavra. Já está pronto. Quando você fala a palavra, a ordem já está determinada, porque os anjos são obedientes à palavra de Deus, são os anjos que mantiveram o seu estado natural. Olha bem, então você coloca os anjos em movimento quando você fala de acordo com Deus. É tão grande, tão violento isso, que Jesus respondeu: se tiveres fé como um grão de mostarda. As pessoas falam que a fé remove montanha. A fé não remove montanha. A fé é um poder estático. Agora, ela precisa entrar em movimento. Quem vai dar em movimento a palavra? Aqueles que são cartas vivas. É você, sou eu. Então, ela entra em movimento como? Quando disseres, direis. Quando você fala a palavra não somente na pregação. Você fala de acordo com Deus, deve falar o dia todo. Ela deve acompanhar você. Nós não devemos olhar para as circunstâncias e falar de acordo com as circunstâncias. Nós fomos chamados para viver um sobrenatural. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos aqui um extraterrestre. Então nós não somos desse mundo. Nós passamos a viver no sobrenatural. Nós fomos transportados para o reino do amor de Deus, para as regiões celestes. Nós temos ação nas regiões celestes, e nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestes. Que região é essa? É a região do Espírito. E Jesus venceu e subiu. Parece que não está dando certo. Ele venceu e subiu. Está à destra do Pai, no lugar da majestade, à direita da majestade. A ele foi dado todo o poder sobre todos os principados, sobre todo o império das trevas e nas regiões celestes. E ele deu isso à igreja. Ele deu isso a você. Precisamos entender quem nós somos em Deus. Deus nos fez autoridade sobre todo o poder do mal. E o mal, ele é uma personalidade. Eles são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, voz da maldade nas regiões celestes. São castas de demônios cujo ministério é matar, roubar e destruir. Tudo que está na vida das pessoas que está sendo roubado, que está sendo mortos e destruídos, tem um autor. Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para ser sucesso, Deus te fez para ser mais do que vencedor. Só que Ele nos entregou, nos deixou, nos enviou para o meio de lobos devoradores. Mas Ele não nos enviou desarmados. Ele nos deu armas espirituais para vencer.
Ele nos deu a sua palavra, que é o manual da vida. Ande por ela, viva por ela. Então, ele te deu autoridade sobre os principados, te deu autoridade. Entre ser autoridade e exercer autoridade, vai uma grande distância. Dizemos para os crentes: você é uma autoridade. E ele diz: eu sou uma autoridade. Mas que tipo de autoridade? Né? Ele recebeu de Deus, você recebeu de Jesus. Não foi só salvação, você recebeu autoridade sobre todo o poder do mal. Sobre todo o poder do mal. Então nós temos poder sobre o mal. Nós temos poder sobre toda a ação destruidora do inimigo. Nós sabemos do inimigo. Não vou perder mais aqui, levar tempo explicando, né? Jesus disse: uma palavra basta, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, a nossa luta não é contra sangue e carnes. Tem que estar escrito na testa de cada um para lembrar. Mas as pessoas temem em brigar umas com as outras, e não é por aí, porque nós devemos olhar para o alto, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Ele vai nos ensinar como que nós vamos agir quando nós falamos. Olha que autoridade Deus te deu, e você ainda parado, lamentando, chorando sobre situações, como diz numa gíria popular, chorando os leites derramados, mas não fala. O que Moisés parou diante do mar, 3 milhões de pessoas atrás dele, falou assim: Moisés, você nos trouxe para um caminho sem saída. Era melhor a gente ter morrido lá como escravo no Egito. E Deus fala, e Moisés ali num aperto ficava clamando. E Deus fala: por que você clama a mim? Ordena, e as águas se dividirão. Olha bem, palavras são espírito e são vida. Deus liberou a palavra para você, você recebeu essa palavra, ela foi escrita no seu interior. Então, quando você fala a palavra, né, você coloca anjos em movimentos. O anjo leva a palavra ao céu, e ali já é determinada a vitória, e o anjo traz a vitória para você, traz a mudança da situação. Olha, é muito forte essa palavra, porque Jesus fala: se for a tua fé como um grão de mostarda, direis. É quando você fala, é quando nós falamos. E ele diz o seguinte: de toda palavra frívola que sair da sua boca, disso o Senhor te pedirá conta. Palavra frívola é o que? É a murmuração, é a palavra destruidora, é a palavra que vai gerar algo negativo. Então, Deus não fez você para algo negativo, Deus fez para você para construir, para edificar. O Senhor fez para você abençoar, e não para você ficar olhando a circunstância. Mas você pode dizer: mas está acontecendo isso, eu vou falar o contrário, né? Chega lá, ontem mesmo fomos fazer uma visita, né? A moça falou assim: ele chega bêbado e cai dentro de casa, né? Aí o que eu vou falar? Vou falar: ele é um bêbado, ele caiu, ele está entregue ao vício. Pronto, a palavra frívola já saiu da boca dela. E aquilo ali, a nossa palavra tem poder de vida ou de morte. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha bem, ele está falando da palavra que sai da nossa boca. Ela pode gerar vida e ela pode gerar morte. Agora, nós conhecendo a palavra, nós vamos produzir vida. Agora,
o marido dela está caído, está na droga, está no vício, o que ela vai dizer? Você é uma bênção, você é filho do Deus vivo, mas nem convertido ele é, nem, né? Está na pior, mas ela está fabricando, anjos saem para executar e para guerrear aquela palavra, porque ela é a autoridade de Deus na terra, ela é a autoridade de Deus, e os anjos saem para executar aquilo que ela falou. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. O que eu vou falar para ele, pastor? Diga que ele é um homem de Deus. Ah, não, ele está caindo. Interessa, você é um homem de Deus. Até ele falou, opa, eu não sabia. Porque o anjo já foi lá, o anjo começou a trabalhar, né? E os demônios estão atacando ele. O que eles vão dizer? Opa, ele é um homem de Deus, né? E nós estamos no lugar errado, tá? Então, é tão forte a palavra que sai da nossa boca, que Jacó estava atento a isso que nós estamos falando aqui hoje. Ele estava atento à palavra de Deus, às promessas de Deus. Ele não era herdeiro, ele não era o primogênito, não era ele o destinatário da bênção primeira, da primogenitura, mas ele fraudulentamente vai lá porque ele valorizava a palavra. Ele valorizava a promessa, ele valorizava a palavra de Deus. Então ele fraudulentamente foi lá, passou na frente de Esaú e pegou a bênção dele. Isaac abençoa ele, ainda fraudulentamente. Que coisa, a nossa ideia é absurda, a nossa vista é absurda para entender isso. Mas o quão importante é receber a palavra da bênção. Ele sabia disso, ele lutou por isso, ele lutou com Deus, ele lutou com os homens e prevaleceu, porque ele estava de olho na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E quando Esaú chega, falou assim: eu estou aqui, pai, olha o guisado, né? E me abençoa agora. E Isaac fala para ele: opa, não, eu já te abençoei. Não foi não. Ah, então foi teu irmão, passou na frente e pegou a sua bênção. Eu abençoei ele e ele está abençoado. Meu Deus, entenda a palavra de Deus, meu irmão. Entenda o que você recebeu de Deus. Lugar de autoridade, você abençoa, está abençoado. E vigia a tua boca, vê o que você fala. Você foi feito para abençoar. Você foi feito para transformar famílias, para transformar lugares. Você chega num ambiente, você muda o ambiente pela palavra que você profere. Meu Deus, você já entrou naquelas casas que as pessoas só têm palavras ruins? Você já entrou ali? Tudo é maldição, tudo é palavra contrária, e você já chega, você já percebe o peso que está sobre aquela casa. Mas você, como autoridade, você tem poder de quebrar as maldições pela palavra. Porque as bênçãos vão até 1000 gerações, as maldições vão só até a 4ª, mas a bênção vai até 1000. E você tem esse poder no teu coração, na tua boca. Você vai liberar espíritos, você vai liberar anjos. Não importa o que está acontecendo, importa o que você vai liberar. Anjos vão executar o que você falar. Haja paz nessa casa, haja bênção nessa casa, haja transformações de corações, haja salvação. Eu quebro todo o poder do inimigo sobre as suas famílias. Falou,
anjos saem para executar. Tudo que nós falamos, você sabia que tudo que nós falamos é anotado? Sabia disso? Se você falar uma palavra de acordo com Deus, o anjo de Deus vai anotar e vai levar para Deus. E Deus vai mandar eles de volta, executa, porque essa palavra é minha. Mas se você falar palavra de maldição, demônios vão anotar e vão levar lá para Deus. E vai mostrar, ele falou isso, cumpre na vida dele. Porque quando ele ora, manda fogo em mim, o Senhor manda fogo. Agora ela saiu da própria boca dele. Então, meu irmão, as pessoas falam, profeta, né? Seja um profeta. Olha bem, nós recebemos a palavra de Deus. Nós somos testemunhas de Jesus. Ele fala que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Como nós temos usado a nossa boca? Como você tem usado a boca? Mas eu não aguento mais porque a situação está... Eu não quero saber da situação. Os demônios querem saber porque são eles que estão fazendo. São eles que estão executando. Vocês já ligaram no noticiário? Já viram tanto de notícia ruim que tem nos noticiários? A mulher foi presa com cocaína e tal. Aquilo é uma massificação sobre a população, meu irmão. O sujeito pegou uma arma, deu um tiro, matou tanto e tal. Sabe o que é isso? Isso é um lixo do inferno. Isso é propaganda para Satanás. Não se prenda a estas coisas. Nós devemos alimentar da verdade. Do que o nosso coração estiver cheio. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O seu tesouro tem que estar na palavra de Deus. A palavra de Deus viva dentro do seu coração. Porque Deus instruirá o coração do sábio e acrescentará graça aos seus lábios. Ele fala que direis a esta amoreira. Você não vai sair arrancando a moreira por aí. Não é isso que Jesus quis falar. Ele fala por símbolos, né? O que eles falam? É o problema. A moreira é o problema. E a moreira é uma planta enraizada muito forte. Para você arrancar uma moreira, você vai precisar de muito trabalho. Então o problema que você está pensando aí, que está te oprimindo, está te dificultando, né? Como essa moreira. Mas se você disser a ela, sai daqui, eu dou fim em você, pelo poder do meu Deus, eu libero uma palavra que eu arranco a planta que o meu Deus não plantou. Porque toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu arranco esse problema pela raiz e eu digo, seca em nome de Jesus. O que é uma pregação da palavra? É liberação de palavras conforme a palavra de Deus. O nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Jesus falou isso e nós também devemos falar isso. Porque ninguém fala, ninguém prega se não for enviado. Passe hoje a mudar a linguagem. Ao você chegar na sua casa, eu abro essa porta para Jesus. Jesus habita nessa casa. Essa casa é uma bênção. E você, aqui os anjos sobem e descem. Você está declarando, você está construindo. Os anjos, sim, nós subimos e nós descemos. Nós subimos, levando as petições e descemos, trazendo as bênçãos, as soluções. Você quer matar uma pessoa? A pessoa entra num lugar que está cheio de gente, já combina. Ela entra e a primeira já fala para ela, oh, você está bem? Eu estou bem. Aí vai cumprimentar a outra, você está bem mesmo? Aí vai, não, eu estou bem. Aí a terceira, mas parece que não.
Aí outro, está amarelo, o que está acontecendo? Fala, pode falar. E aí vai. Chega na 10ª, é perigoso, a pessoa já está morta. Palavras são espírito, são vida. Mas se você usar ela contrariamente, ela libera demônios. A mãe crente libera eu estou com a tristeza, uma depressão, nada para mim tem gosto. Aí você, espera lá. Aonde é o Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Muda a sua vida na mesma hora. Comecei a aprender isso, uma vez estava tanta opressão, né? E eu fui abaixando, de repente eu parei, eu pus a mão na minha cabeça, orando por mim, e disse: eu sou uma bênção. A situação mudou na mesma hora. Eu fui feito para ser mais do que vencedor. Eu viverei, não morrerei. Sou cabeça e não sou cauda. Eu me regozijo em Deus. Eu ando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas não, quantas dívidas, olha a conta chegando. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Fala sobre a circunstância, como Jesus parou o vento e o mar, como ele fez, mar, aquieta-te, vento, sossega, para. E na mesma hora você fez bonança, falou ao mar, que coisa estranha, falou ao vento, gente, ele ficou louco, está doido. Quantas vezes falamos a tempestade, acalma-te, e aquela tempestade dá a volta e para, e vem chuva mansa. Quantas vezes falamos as circunstâncias e elas mudam imediatamente? Quantas vezes vem pessoas numa disposição de agressão, de condenação, e você libera uma palavra: haja paz. O Senhor envia os teus anjos e paralisa toda ação do inimigo em nome de Jesus. Aquilo para, gente. Palavras. Não precisa gritar, não precisa fazer força, somente crer no seu coração que a palavra de Deus não pode falhar. O que é a oração? Já imaginou o que é a oração? É você falando. Agora pessoas gastam 2 horas de joelho orando para o filho que está na droga. E levanta e sai, vai conversar com a vizinha, e a vizinha pergunta: como é que está seu filho? Fala: aquele não tem jeito, aquele está na droga, não tem Deus. Só Deus. Ele fala: só Deus. Não. Você orou, a oração foi, o anjo levou e está executando. Agora você foi, o mensageiro do diabo veio, você deu crédito para ele, já falou, já arrancou a semente que você plantou. Meu Deus, se você soubesse o poder que tem na sua boca, a partir de hoje, você vai mudar o seu procedimento. Se você de manhã, o que você falar, vai ser o seu dia. Vocês já tiveram experiência disso. Agora Jesus vem e fala, gente.
se você disser a esta moreira, sai daqui e planta de no mar, isso será feito. Mas esse disser é falar crendo. Por que você crê? Porque a palavra de Deus fala. Pronto. Jesus fez tudo isso, deixou a palavra e subiu. E fala, eu dei autoridade para vocês. Agora, quem tem que falar? Você acha que Jesus vai sair de lá e vem falar? Ele não vai fazer isso. Foi o que aconteceu com Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Já pregamos a respeito disso. Deus fala que eu posso reviver esses ossos secos no vale, os ossos sequíssimos. Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Só que o Senhor profetiza a esses ossos. Diga para eles, assim diz o Senhor. Por que Deus não falou diretamente? Por que Ele não falou diretamente? Ele falou diretamente na criação. Haja luz e houve luz. Haja árvores, florestas, tais, sementes, tal. E assim se fez. Agora, Jesus trouxe a palavra que estava no céu, trouxe para a terra ser igualzinho ao céu. No céu não tem doença, não tem problema, não tem angústia, não tem depressão, não tem suicídio, não tem violência. Trouxe esta palavra e falou assim, se você disser a esses problemas todos que estão ao teu redor, sai daqui, eu te anulo, eu te cancelo, no nome de Jesus, porque assim diz o Senhor. Na minha boca tem poder de vida, e eu libero vida agora, em nome de Jesus. Como é que você ora com uma pessoa? Você libera palavras, crendo no seu coração. O anjo que está junto sai para executar. Você não ora para uma pessoa liberando palavras de maldição sobre ela. Você não faz isso. Abençoai, não amaldiçoai. Então, toma consciência hoje, em nome de Jesus, o poder que Deus te deu, te dando a palavra, não é somente a palavra da salvação, palavra de vida, e vida é aqui e é lá. E te deu o grão, a sementinha. Ah, como é que está seu casamento? Meu marido, a minha mulher. Em nome de Jesus, haja concordância, haja paz, haja amor, em nome de Jesus. E o Espírito de Deus vai lembrando você as palavras que você tem que falar. E você vai falando e vai crendo. Né? Vai falando e vai crendo. Porque pessoas ainda não foram salvas, que você tem intercedido por elas. Porque está falando, aquele lá não tem jeito. Não interessa. Você libera a palavra. Haja salvação sobre esta vida. Haja espírito de revelação e de sabedoria. Haja coração quebrantado. E a boca abra para confessar a Jesus como Senhor. É assim que funciona. É assim que Jesus falou. A fé é um grãozinho pequeno, mas a ação sobre a palavra é resultado da fé quando você a efetiva, você a concretiza, falando, crendo. Falando, crendo. Né? Doenças, enfermidades, você repreende aquilo e você diz o que a palavra de Deus diz, que o Senhor levou sobre si as enfermidades, as minhas enfermidades, levou sobre si. É desejo de Deus curar a todos, é desejo de Deus abençoar a tua vida, teu casamento, teus filhos,
Cuidado com o que você fala sobre seus filhos. Fale palavras de edificação sobre ele. Você é de Deus, meu filho. A palavra de Deus já está escrita nas tábuas do teu coração. Você é um instrumento de Deus na terra. Você é um escolhido de Deus. Você já foi ungido desde o ventre. Você já foi chamado pelo nosso Deus. E ninguém há que possa dizer o contrário. Ninguém há que possa impedir. Quando você fala na terra, é Deus falando na tua boca. Quando você fala conforme a palavra de Deus, é Deus falando na tua boca, em nome de Jesus. Como ele disse ao profeta: fale, profetiza esses ossos secos, assumam vida. E eles assumiram vida, né? Deus não falou diretamente, Deus falou para o profeta falar. Deus está falando para você falar de acordo com ele, em nome de Jesus. E você vai experimentar, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus, seja transformado em nome de Jesus. Aplique o que você recebeu, o que você aprendeu, em nome de Jesus. Que esta palavra se apegue aos seus ossos e você possa praticá-la em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja Deus. Amém.